funciona no CI e não funciona na máquina local. Pô, cara, codei aqui, não estou conseguindo fazer rodar na minha máquina, cara. Pô, vou subir o código para rodar no CI. Aí chega no CI, não funciona também, eu vou lá, corrijo, mando de novo e fico naquele ciclo, sempre dependendo da ferramenta de CI dizer se o meu código está funcionando ou não. Então, isso às vezes acontece também. Um outro ponto é, os fluxos começarem a ficar confusos, eu ter execuções demoradas, aumento de custo para manter e executar tudo isso. Ou seja, a solução vai crescendo e o processo de CI começa a ficar lento. Pô, mandei para o CI e ficou 30 minutos, 1 hora rodando. Cara, isso não é um processo bom de CI. Você gastar tanto tempo com a ferramenta te dar um feedback se as coisas estão ok ou não. Além disso, a gente tem a questão de dependência de pessoas, ou seja, pô, vou exercitar meu fluxo de CI, mas não consigo porque alguém tem que rodar alguma coisa, alguém tem que liberar alguma coisa, alguém tem que fazer algo para eu poder conseguir integrar o meu código. Essa dependência não é bacana. Além disso, a gente tem a dependência das próprias ferramentas, ou seja, eu só consigo seguir se eu usar a ferramenta Y. Tá, e como é que eu executo aquilo sem a ferramenta Y? Não sei, cara, a ferramenta pega o meu código, ela faz tudo e pronto. Nem sei o que ela faz, mas ela faz. Pô, beleza, ela faz para você, mas você precisa entender, você não pode ficar tão dependente de uma ferramenta assim. E por fim, o status ou o resultado da integração, às vezes ela está longe do código, ou seja, eu tenho lá meu repositório, eu tenho o meu código, eu subi o código para integrar com o código dos demais, e eu sei que está acontecendo alguma coisa, mas eu não estou enxergando o que está acontecendo, ou seja, eu não consigo, a partir do meu código, chegar no resultado daquela integração contínua. Ver como é que foi a execução dos testes, o que teve de resultado, como é que está o status disso. Quando eu tenho isso longe, eu acabo gastando tempo tentando procurar o que está acontecendo depois de subir meu código para a integração. Bom, e aí, retornando nas dificuldades agora com o CD, quando a gente pensa na parte de delivery, uma dificuldade comum é a pouca clareza sobre o que é uma entregável. Ou seja, pô, eu tenho que entregar algo em produção, beleza, mas o que eu vou entregar? É um endpoint? Cara, ou é a funcionalidade como um todo, junto com a tela, junto com tudo que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que entregar também algum ajuste em banco de dados? Ah, não, tu só vai fazer esse pedacinho, gera esse código e bota lá. Mas será que aquele código é o entregável? Fazer aquele código e botar aquilo, subir em produção, vai funcionar? Se você fazer aquele código e aquilo por si só não é a entrega, que pode subir em produção e dizer está tudo ok, você não tem uma clareza do que é um entregável. E além disso, a dependência entre as entregas. Para nós entregarmos uma funcionalidade, a Maria tem que entregar a parte do back-end, o Joãozinho tem que entregar o front-end, mas alguém tem que entregar outra coisa. Só que então eu tenho entregáveis que eu não posso colocar em produção a qualquer momento. Então, isso não é continuous delivery, porque as minhas entregas vão ficar represadas. Elas só vão poder ir para a produção quando eu tiver um conjunto agrupado de entregas. Então, de novo, eu não estou fazendo bem continuous delivery. E, por fim, a insegurança sobre o correto funcionamento da entrega, ou seja, entreguei, não, está tudo pronto. Tá, mas posso botar em produção? Cara, acho que pode. Tá, mas tu garante? Vamos lá, vamos ver. Essa insegurança, ela também quebra o fluxo. Se você não tem segurança do que você está fazendo vai funcionar em produção, você acaba não tendo o quê? Continuidade nas suas entregas. Bom, e pegando na parte de deployment, então a gente tem ali passos manuais dentro da automatização. Então, pô, já tem lá um deploy automatizado, bacana. Mas eu tenho que sempre rodar uma migração de dados aqui manualmente. Ou eu tenho que atualizar alguma coisa aqui manualmente. Esse passo manual, ele quebra totalmente essa questão do fluxo da automatização. Então, eu não posso ter isso dentro do meu processo de continuous deployment. Além disso, produção diferente dos ambientes pré-produção. Ou seja, eu vou lá, eu subo com o meu pacote, está em pré-produção, está tudo ok, beleza, vai para a produção. Cara, é outro ambiente, com outras configurações, com outro cenário, eu rodo às vezes outros scripts para poder botar esse pacote de produção. Cara, isso é facilmente você talvez vai quebrar o processo de continuous deployment. E por fim, status e resultados do deploy também longe do código. Assim como às vezes o resultado da integração contínua está longe do meu código, o resultado do deploy também está longe. Ou seja, eu olho para o meu código, será que esse código está no ambiente que eu quero? Será que esse código está em staging? Será que esse código está em produção? Normalmente, se a gente não tem a conexão disso, eu tenho código e eu vou ter que ficar perguntando para terceiros, ficar acessando outras ferramentas para conseguir entender se aquele meu código está ok ou não no deploy em produção. Bom, então tais dificuldades, elas surgem, pois, normalmente, nós focamos mais em usar as ferramentas do que necessariamente nos conceitos envolvidos em cada etapa que tem que ser executada no meu processo de desenvolvimento. Então, a gente, eu quero ter CI/CD, beleza, tem uma ferramenta aqui legal, achei bacana, vou adotar ela. Tá, mas você já entende quais são os passos que você tem que fazer? Normalmente, a gente acaba pulando essa etapa, né? E aí que a gente chega, então, na questão dos pipelines. Então, para a gente poder entender, antes de sair usando uma ferramenta, o que de fato a gente quer fazer num processo de CI/CD, vem a questão de entender o que são os pipelines.
Bom, e o que são as pipelines, né? São as sequências de etapas que permitem a compilação, os testes e a implantação do meu software. Pô, a minha linguagem não tem compilação. Ok, aí, mas tu pensa que é o processo todo entre começar a desenvolver até pegar esse teu código, gerar o pacote que tem que botar lá em produção e terminar esse processo. Então, todas essas etapas, elas são o que a gente hoje chama de pipelines, certo? Então, pensando um pouquinho na evolução de como a gente vem desenvolvendo software, lá no começo, vamos botar aqui um ano de corte, de 2000 para trás, normalmente a gente tinha um pipeline mais tranquilo, né? O que a gente fazia? A gente recebia lá um papel de ponca-demanda, aí esse papel de ponca-demanda a gente fazia implementação, buildava, testava, tudo na nossa máquina ali, né? Gerava um executável, mandava esse executável para algum lugar, então a gente tinha instalação desse executável na máquina onde isso ia rodar, e o cliente acessava, o usuário estava lá feliz usando o software. Era simples, não tinham muitas etapas, não tinham muitas variações com relação a tudo isso. Então, parecia ser mais tranquilo. A partir do ano 2000 em diante, a gente começou a ter uma modificação nesse cenário, as coisas foram ficando mais complexas. Então, o nosso fluxo de desenvolvimento foi ficando maior. Então, a gente começou a ter a entrada um pouco mais complexa. Pô, a gente tem lá épicos, histórias, protótipos, POCs, mais um monte de coisa para a gente poder, de fato, trabalhar. E isso foi um ponto bom, porque antes a gente recebia um papel de pão, agora a gente recebe mais coisas, bacana. Só que com isso tudo vão vindo mais coisas. Então, agora a gente tem durante o desenvolvimento na máquina do dev, a gente executa mais atividades, mais coisas para poder validar se a aplicação está funcionando ou não. Depois isso vai para um repositório integrado ou compartilhado, onde eu tenho que executar de novo todas as tarefas, para depois isso ir para um ambiente de pré-produção. Aí eu tenho várias outras tarefas que são executadas. Eu posso ter, inclusive, aqui testes integrados, testes de aceitação, várias outras coisas acontecendo, até chegar em produção, e ainda assim a implantação em produção não quer dizer necessariamente que o meu cliente vai acessar aquele recurso, porque eu posso, às vezes, ter um mecanismo de liberação ou não de cada funcionalidade. E, por fim, várias pessoas começaram a participar desse processo. A gente tem o PM, o PO, o Design, Tech Lead, Team Lead, a gente tem o próprio Dev, arquitetos, a gente tem testers, QAs, DevOps, a gente tem ali a parte de infra, ou seja, ficou tudo muito maior, tudo mais complexo, digamos assim. E é por isso que as pipelines começaram a se tornar um tema tão importante e tão válido para o nosso dia a dia. Porque a gente antes fazia etapas mais simples, agora são mais complexas, então a gente precisa entender um pouco melhor qual é a nossa pipeline de desenvolvimento. Bom, então com mais etapas, mais estágios, mais papéis, algumas perguntas vieram. Quem faz o quê? Quando que isso é feito? Onde? Como? São todas perguntas importantes que a gente precisa ter a resposta para poder pensar na pipeline de desenvolvimento, certo? Então, a adoção de ferramentas de automatização sem essas respostas, provavelmente ela vai criar processos de CI/CD confusos e ineficientes. Ou seja, eu tenho uma ferramenta de CI/CD, mas eu não sei exatamente responder aquelas questões lá. Então, talvez eu tenha a ferramenta, parece que está tudo ok, mas será que eu estou sendo eficiente? Será que eu estou realmente conseguindo ter um processo bom, de um pipeline de desenvolvimento bom? Bom, então é essencial ter as respostas para compreender e desenhar as pipelines de desenvolvimento, certo? E aí a gente chega no nosso terceiro tópico, que é desenhando as pipelines. Bom, o desenho da pipeline, ele deve considerar algumas coisas. Então, tem algumas perguntas ali, além daquelas que eu falei, que a gente tenta responder elas, mas tem alguns outros pontos importantes. Então, eu preciso entender quais os papéis que estão envolvidos no meu time, qual é o tamanho e maturidade do meu time, então, que tipo de profissionais estão atuando, quais são os papéis que eu tenho hoje dentro da minha organização, dentro da minha empresa, do meu time, e que tipo de pipeline, então, eu vou ter que construir para essas pessoas. Quais são as características do meu software, da minha solução? É um software SaaS? É uma biblioteca? É um software que eu gero um instalável para botar na máquina do cliente? Esse tipo de informação é bem importante eu ter que ponderar. E, além disso, o modelo de entrega de software. Cara, estou fazendo atualizações diárias, estou fazendo atualizações mensais. Quando eu entrego isso, eu libero tudo de uma vez só para os meus clientes. Como é que é o modelo de entrega do meu software? E aí tem vários outros pontos que a gente tem que avaliar, porque todos eles vão ser importantes para a gente entender o pipeline. E aí, com isso, a gente tem que não há um pipeline ideal, e sim uma variação quase que infinita, talvez, com relação a pipelines de desenvolvimento, certo? Então, cada time, empresa, precisa desenhar seu próprio pipeline e possivelmente ele mudará com o tempo. Então, quando a gente pensa, pô, eu tenho aqui minha empresa, cara, eu quero adotar CI/CD. Qual pipeline eu aplico? Você não vai achar isso pronto.
Porque cada empresa tem suas características, e se a gente começar a olhar para cada detalhe, dificilmente você vai achar uma outra empresa que tenha exatamente o mesmo pipeline. Então, a gente não consegue, assim, me dá aqui esse pipeline pronto, esse template pronto. Eu até posso ter um template que me ajuda, mas não adianta eu usar o template sem antes entender como é que é o meu processo, o que está envolvido na minha empresa e as características da minha solução. Bom, aí vamos tentar exercitar um pouquinho aqui um cenário. É um cenário bem mais enxuto e resumido para poder a gente conseguir falar rapidamente aqui na apresentação. Mas vamos supor que eu tenho lá um software SaaS, eu tenho um time de mais ou menos 50 pessoas, 5 PMs com squads de 10 pessoas, eu tenho lá, cada squad possui um design, possui os devs, possui os QAs, eu tenho lá 3 DevOps que ajudam todas essas squads, e aqui uma observação, né? DevOps como o papel DevOps, né? Infelizmente, isso se consolidou no mercado. Porque quando a gente fala DevOps, DevOps é a cultura DevOps. Né? Só porque o papel DevOps acabou se consolidando, a gente não consegue mais desfazer isso. Né? Se você olhar aí nos anúncios de vagas, está lá cheio de preciso contratar um DevOps. Né? Aí você pergunta, você, ele quer contratar a cultura? Não, ele quer contratar pessoas para fazer o papel de DevOps. Né? Infelizmente, isso já se consolidou. Não é necessariamente uma coisa ruim se a gente conseguir fazer com que a entrada do papel do DevOps ajude na cultura de DevOps. Né? Mas então, tirando essa observação, é normal hoje a gente ter pessoas na empresa com o papel de DevOps, né? E além disso, aqui nesse meu exemplo, então, eu tenho lá entregas, implantações e produção, pode ser feitas a qualquer momento. Então, pensa nesse cenário aqui, vamos agora tentar criar um pipeline focando nisso, certo? Então, o primeiro ponto, para eu começar a desenhar um pipeline, eu tenho que estruturar 3 coisas importantes. Os estágios que eu tenho durante o meu desenvolvimento, as etapas que eu tenho em cada estágio, e quais são os papéis envolvidos em cada estágio. Eu preciso olhar para isso e entender, botar isso no papel e começar a refletir sobre. Então, aqui no nosso exemplo, nós vamos ter alguns estágios mais simplificados. A implementação de feature, nós vamos ter integração contínua, validação do meu entregável, pré-produção e produção. Então, são 5 estágios aqui para eu desenvolver o software até botar em produção. Aí eu vou ter etapas dentro de cada estágio desse. Então, lá no primeiro, eu vou ter a parte de setup, parte de build, parte de testes, parte de verificação de qualidade do código. Na parte de integração contínua, eu vou ter ali um processo, eu vou ter uma etapa de revisão do código, eu vou ter o merge, eu vou ter a publicação do pacote que foi gerado após o merge. Na parte de validação, eu vou ter aqui testes de aceitação. Na parte de pré-produção, eu vou ter implantação em staging. E tu vê aqui, pré-produção é o estágio antes de eu chegar à produção. Staging é um ambiente. Poderia ter vários ambientes aqui, por exemplo, sendo atualizados quando eu estou no estágio de pré-produção. E, enfim, eu chego no estágio de produção, onde eu tenho lá o quê? A implantação e produção, ou seja, o meu entregável está lá, e eu ainda vou ter a liberação de recursos, ou seja, eu vou habilitar aquela funcionalidade ou não para quem eu quero que comece a acessar aquilo. E os papéis envolvidos, então, durante a fase de implementação, eu vou ter devs, arquitetos, designs, a integração contínua, eu vou ter os devs e arquitetos, eu vou ter aqui na parte de validação, eu vou ter os QAs, eu vou ter aqui em pré-produção e produção, os PMs atuando nisso. Então, com isso, eu já começo a entender melhor, beleza, cara, como é que eu vou agora organizar esse processo de desenvolvimento? Como é que isso vai acontecer? E tu vê que aqui eu não estou falando nada em ferramenta, eu estou simplesmente pensando como que o meu time vai atuar durante todo o desenvolvimento de software. Então, tentando agora o pipeline desenhado, tudo começa então lá com o PM e os designers iniciando com a história e mais protótipos, possivelmente. Então, ali começa o meu processo, a minha jornada de desenvolvimento de fato. Vê que aqui eu nem trouxe questão de pensar em criação de produto ou qualquer coisa que aconteça antes de eu ter as histórias prontas para desenvolvimento. Existe uma outra jornada antes disso. Mas o nosso ponto de partida aqui vai ser esse. Então, eu tenho ali o estágio de implementação, então, eu vou começar. Os devs, basicamente, então, eles vão fazer aquele processo. Cara, vai instalar na máquina dele o software, ele vai fazer build, ele vai ficar codando, vai fazer as alterações, vai ficar testando, vai fazer a verificação de qualidade do código, ele pode fazer isso de forma repetitiva, até ele entender que, opa, tá tudo ok, posso tocar isso adiante. Quando ele for tocar adiante, então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no estágio de integração contínua. O código dele está pronto, pode seguir. Então, ele vai integrar o código com o código de outras pessoas. Então, beleza. Então, os devs vão abrir um PR, eu vou executar de novo todo aquele fluxo para garantir que o código dele agora, nesse processo de ir para a integração contínua, continua funcionando, está tudo bonitinho. Vou ter um processo de revisão, se ele for aprovado, então vai ter um merge. Esse merge feito, então agora eu tenho o código de um desenvolvedor mesclado ao código de todos os outros que já botaram coisas na bench principal do projeto. Então, a partir daí, eu posso o quê? Publicar o meu pacote. Então, agora que eu publiquei o pacote, eu tenho o quê? Um entregável.
Então, o meu processo de integração contínua gerou um entregável. Eu tenho um pacote que pode ser entregue e colocado em produção a qualquer momento. Mas ele ainda passa por algumas fases. Então, ele passa aqui pela validação desse entregável. Então, aqui eu tenho o time de QA fazendo, por exemplo, testes de aceitação. Então, ele vai ser rodado uma bateria de testes de aceitação. Se isso tudo estiver ok, ele vai, então, atualizar, implantar isso no ambiente de staging e, a partir depois, se tiver ok, todo mundo está, cara, está em stage, a gente acessou, validou, bacana, então vamos botar em produção. E após a implantação em produção daquele meu pacote que saiu lá do meu ponto da integração contínua, aí eu vou liberar esse recurso em produção. Então, vem aqui, eu tenho um desenho, é um desenho bem enxuto, vários processos hoje acabam sendo muito mais complexos que isso, mas para a nossa apresentação é para a gente exercitar. Então, eu tenho estágios, eu tenho etapas e eu tenho as pessoas que fazem cada etapa dessa. Dentro de cada etapa dessa, é claro que eu posso ter várias ações. O meu build, por exemplo, pode ser lá um npm install com npm build, depois eu posso, no npm build, eu posso gerar um dist, que é o meu distribuível. Ou eu posso, se eu trabalho com Docker, o meu pacote ali de publicação pode ser uma imagem de Docker que eu botei num registry e aquela imagem está lá. A imagem está fechadinha, eu vou o quê? Disponibilizar ela para ser testada, e depois eu vou implantar ela em stage, implantar ela em produção. Então, tem vários detalhes aqui implícitos dentro disso, mas agora eu já tenho uma visão geral do o que eu preciso fazer. As ações que vão acontecer dentro de cada etapa são os detalhes de implementação. Bom, quem é que desenha e implementa esses pipelines? Porque ali eu falei de vários papéis, e aqueles papéis que estão ali são as pessoas que estão desenvolvendo o software, certo? Elas exercitam esse fluxo, mas elas são as pessoas que estão desenvolvendo software. Então, quem vai desenhar e implementar esses pipelines, normalmente são engenheiros de softwares e os DevOps. Porque a gente confunde muitas vezes o arquiteto de software e o engenheiro de software. O arquiteto de software vai arquitetar o software, a solução. O engenheiro, ele vai focar em todo esse processo. Ambos, normalmente, vão ter um conhecimento em comum e o engenheiro de software provavelmente também vai apoiar na arquitetura. Mas o engenheiro de software tem a responsabilidade de olhar para todo esse processo de engenharia do software, certo? E junto com os DevOps, porque os DevOps hoje fazem esse papel de interfacear com toda a questão de infraestrutura, certo? E aí, claro, contando com a ajuda de arquitetos e dev sênios, isso não pode ser, senta lá o engenheiro e o DevOps define tudo. Não, ele tem que sentar com as pessoas e entender o que vai funcionar melhor para o time, para a solução, para a empresa. Bom, e aí chegamos no nosso quarto tópico, volta aqui, que é as ferramentas respeitando os pipelines. Então, bom, falamos até agora sobre desenhar um processo. Eu já sei exatamente o que eu preciso botar no ar. Então, agora chega o momento de eu me preocupar com ferramentas. Eu já tenho a visão de qual pipeline que eu preciso ter, certo? Bom, então, o primeiro ponto é, devemos escolher ferramentas que permitam implementar e configurar o pipeline desenhado. Não é simplesmente eu vou escolher uma ferramenta porque eu acho ela bonita, porque eu acho bacana, porque ela é mais barata. Eu tenho que entender, opa, eu tenho um pipeline desenhado. A ferramenta que eu tenho aqui em mãos, ela vai me permitir implementar aquilo? Porque se ela não permitir implementar aquilo e eu começar a usar a ferramenta e começar a esquecer o pipeline que eu desenhei e começar a fazer várias coisas porque a ferramenta funciona daquele jeito, provavelmente eu vou voltar àquele estágio de deixar o pipeline confuso e não entender exatamente o que eu estou fazendo. Então, no nosso caso aqui, o que a ferramenta precisaria permitir? Ela tem que deixar, eu tenho que conseguir fazer a execução do setup, do build, do teste, da parte de qualidade de código, executar através de um gatilho de abertura de PR todas essas rotinas aqui. Eu tenho que conseguir fazer um empacotamento após o merge das branches. Eu tenho que conseguir fazer a execução de teste de aceitação após a geração do pacote. Eu tenho que conseguir fazer a implantação do pacote em um ambiente desejado, seja ele no staging, seja ele em produção. Então, aqui são pontos, critérios que vão me ajudar a escolher a ferramenta. Então, note que o próprio processo de escolha de ferramenta começa a ficar algo mais maduro, algo mais interessante. Eu não vou escolher a ferramenta por uma simples escolha, ou porque está todo mundo usando A, ou está todo mundo usando B. Não, eu tenho um pipeline desenhado, eu começo a entender quais são as coisas que a ferramenta precisa permitir eu fazer, e aí sim eu começo a entender quais ferramentas no mercado vão fazer aquilo para mim. Bom, então a ferramenta de CI/CD deverá executar os mesmos scripts que são executados localmente. Então pensa aqueles passos todos que eu faço, cara, setup, build, test, toda essa rotina que eu faço na minha máquina, eu também tenho que conseguir fazer de forma semelhante dentro da minha ferramenta de CI. E por que isso? Lembra daquela dificuldade? Roda na minha máquina, não funciona no CI. Funciona no CI, não funciona na minha máquina. Então eu tenho que conseguir entender, aí sim entrando no detalhe de cada ação que acontece dentro de cada etapa daquela, o que é que eu executo ali? Eu estou trabalhando com Node, eu estou trabalhando com Java, eu estou trabalhando com Python, eu estou trabalhando aqui com Docker.
todas essas coisas que estão acontecendo, que eu vou usar para executar as ações de buildar o projeto, fazer testes e fazer outras coisas até gerar o pacote, eu tenho que conseguir rodar isso na minha máquina e eu tenho que manter a execução semelhante na ferramenta de CI. Se eu tiver que escolher uma ferramenta de CI que vai gerar coisas totalmente diferentes, provavelmente eu vou voltar naquele estágio de, beleza, tem uma ferramenta, mas eu posso continuar tendo algumas dificuldades que eu tinha anteriormente de seguir essa linha de pensamento, né? Bom, os pipelines podem ser versionados junto ao código, que é uma outra coisa bem interessante também. Assim como a gente traz para próximo do código o status do que está acontecendo no CI e o status do que está acontecendo no deploy, eu posso trazer para dentro do meu projeto o próprio pipeline em si. Não necessariamente eu vou ter o pipeline inteiro versionado como código, porque o pipeline inteiro ele pode conter coisas que são ações manuais. Mas todas as etapas que estão numa pipeline e que vão ser executadas na ferramenta de CI, eu posso ter lá um arquivo YML onde eu vou ter toda a configuração daquilo. Aí, claro, dependendo de cada ferramenta, tu vai ter isso com uma nomenclatura, com uma característica, cada um tem a sua forma de como configurar os pipelines para poder executar o processo de CI/CD. Mas é importante, então, tu pensar que, pô, todo esse processo de CI/CD que eu tenho scriptado dentro de uma ferramenta, é importante eu ter ele versionado com o meu próprio código, porque eu abro o meu projeto e eu consigo, inclusive, olhar ali e entender todas aquelas etapas que estão ali no PowerPoint bonitinho, vão estar lá scriptadas ou configuradas em um arquivo que normalmente é bem entendível aos nossos olhos. Bom, além disso, a gente tem normalmente a representação gráfica desses pipelines nessas ferramentas. Então, quando a gente hoje em dia pega a maioria das ferramentas, elas geram esse tipo de coisa aqui para nós. Por exemplo, GitHub Actions. A gente tem lá parte do nosso pipeline configurado numa ferramenta dessa. Então, quando eu exercito esse pipeline, eu tenho uma abinha lá no GitHub Actions que ele mostra. Ó, aconteceu tal etapa, com tais ações, aqui está o tempo de execução. E está um verdinho, ou seja, isso aconteceu. Essa figurinha aqui não está necessariamente associada com esse exemplo que eu trouxe, porque, como foi um exemplo mais fictício ali, resumido, mas, enfim, esse tipo de recurso, quase todas as ferramentas de CI hoje trazem para nós. Pô, não uso o GitHub. Beleza, cara. GitLab também te dá isso, e várias outras que tu pegar no mercado, elas geram isso. Então, tu vai ter o quê? Uma explicitação de forma gráfica daquele pipeline que tu desenhou. Em vez de simplesmente tu pegar essa ferramenta, sair configurando um monte de coisa, e tu olhar para essas caixinhas, e essas caixinhas não te dizerem nada, tu só saber que, beleza, tem um monte de verdinho, e estão dizendo para mim que está em produção, se tu faz esse processo de pensar nas pipelines, focar nelas, desenhar elas, e depois tu escrever elas, configurar elas dentro das ferramentas, tu vai olhar para isso aqui e tu vai ter um outro sentido. Tu vai assim, caramba, pô, todos aqueles estágios que eu idealizei, agora está aqui tudo bonitinho e eu consigo ter um check em cada um deles. Então, muda a forma de como tu interage com a ferramenta de CI/CD. Bom, e aí algumas ferramentas de destaque no mercado, a gente tem algumas aí, né? Então, GitHub Actions ganhou muita força nos últimos anos, obviamente por ser uma ferramenta muito altamente integrada ao próprio GitHub, mas é uma ferramenta que tem grande destaque atualmente. A gente tem GitLab CI/CD, a gente tem Bitbucket Pipelines, a gente tem o nosso velho de guerra aqui, o Jenkins. Esse cara é antigo, mas ainda funciona muito bem, ainda consegue, digamos assim, atender muito de todas essas necessidades que a gente tem, então ainda é muito válido. A gente tem CircleCI, a gente tem Travis CI, a gente tem aqui o Bamboo, que também é da Atlassian, que é do mesmo do Bitbucket Pipelines, mas ele nasceu antes do próprio Bitbucket, né? Então, tu vê que a gente tem várias ferramentas que permitem essa questão de implementar Azure Pipelines, eu ia citar que eu trouxe aqui as ferramentas que são mais independentes, mas basicamente todas as clouds hoje também, tu tens a AWS Pipelines, Azure Pipelines, o Google também te dá ferramental. Por quê? Porque todas elas tentam trazer para elas todo esse fluxo de CI/CD. Agora, qual é o grande ponto aqui? Pô, existe uma ferramenta melhor que a outra? Existe uma ferramenta perfeita? Não, todas elas tentam te dar ferramental para te implementar o teu pipeline. Antes de chegar nas ferramentas, pense no pipeline. E aí vai vendo quais delas vão te atender à implementação. E um ponto importante, talvez você não vá usar só uma ferramenta dessa. Talvez você vá usar 2, 3 ferramentas. Depende do tipo de pipeline que você está implementando. Porque algumas coisas do pipeline, principalmente a parte de CD, às vezes essas ferramentas não vão te atender em totalidade, você vai ter que usar a ferramental do próprio provider onde você faz o deploy. Bom, definir os pipelines permite maior clareza sobre o fluxo de desenvolvimento. A gente quer ter um processo de desenvolvimento e a gente sai direto
abordando o uso de uma ferramenta, a gente não consegue ter clareza sobre qual é o meu processo de desenvolvimento, certo? Então, escolher uma ferramenta que permita a implantação dos pipelines é essencial. Para escolher uma ferramenta que permita a implantação dos pipelines, eu tenho que focar mais nos pipelines e menos nas ferramentas. E é isso. Esse era o recado que eu queria trazer para vocês. Deixo o espaço aqui para dúvidas. Enquanto alguém trouxer as dúvidas, eu deixo também aqui um QR Code para quem quiser participar do sorteio de 2 horas aí de consultoria gratuita com o Guia Dev. Fica à vontade.